Meus irmãos, preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, em que daremos continuidade às palestras feitas no grupo Irmão de Célia Lúcius. Nós vamos ler como leitura preparatória do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 15, a parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra neles semeada. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, rogando-lhe toda a proteção necessária para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje. Que os espíritos amigos, trabalhadores espirituais da nossa amada escola Jesus Cristo estejam nos intuindo, a fim de que, Senhor, possamos ser fiéis aos ensinamentos estudados no Evangelho do nosso Mestre. E, principalmente, para que a semente desse Evangelho germine em nossos corações e dê bons frutos. Assim te pedimos, Senhor, que fique conosco neste momento. Que assim seja. Então, meus irmãos,
antes de iniciarmos o estudo, nós gostaríamos de esclarecer que essa parábola que nós acabamos de ler, narrada por Marcos, ela embasou a lição intitulada As Sementes, que consta nesse livro aqui, Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel. Foi com base nessa parábola, especificamente, como consta aqui no versículo 15, que Emmanuel se embasou para escrever essa lição nas estradas. E nós gostaríamos de enfatizar que nós não vamos, até pelo tempo, que é curto, nós não vamos nos deter a analisar a parábola em si, que é uma parábola riquíssima, como todos nós sabemos, e que precisaríamos de muito mais tempo para estudarmos. Mas sim, vamos ler a lição nas estradas e depois que nós fizermos a leitura, nós vamos tecer algumas considerações. Só que antes de nós iniciarmos a leitura, nós gostaríamos de fazer uma breve explicação, esclarecimento, vamos dizer assim, acerca do título da lição, que é Nas Estradas. Nós observamos que está no plural, E por que será que esse título está no plural? Sabemos que para alcançar a nossa evolução espiritual, precisamos percorrer os vários caminhos, as várias estradas, ou até mesmo, em certos momentos, atalhos, vias, trilhas. Assim, é um percurso que precisamos percorrer a fim de chegarmos ao nosso destino, lugar ou a um objeto a ser alcançado. Um objetivo, Nós temos um objetivo e para nós percorrermos, alcançarmos esse objetivo, nós temos que traçar alguns caminhos, algumas metas a serem atingidas, vamos dizer assim. Não podemos fugir a esse imperativo. Isso tem que ficar muito claro para nós, que nós não podemos fugir ao imperativo de caminharmos nessas estradas, nesses caminhos. E a título de elucidação, só para relembrar, porque nós já sabemos que o semeador da parábola é Jesus, é o nosso guia e modelo da humanidade terrestre. É Ele que nos dá a bússola, que nos indica, através da bússola de Jesus, o caminho que nós devemos seguir. Assim, a semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus, contidos no seu evangelho, entendido como um roteiro também de vida a ser seguido. E o roteiro, nós temos um roteiro, é importantíssimo para nós alcançarmos os objetivos, chegarmos a um lugar. Enfim, o roteiro nos dá a direção a ser seguida. E a semente da parábola é esse roteiro que nós precisamos seguir, que nós deveríamos seguir e por vezes nós não seguimos. Em relação aos 4 tipos de terreno, de solo, nós podemos atribuir os diferentes locais onde semente foi semeada. Eles simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos, ou seja, a nossa diversidade evolutiva. Nesse caminho que nós temos que traçar, para atingirmos a nossa evolução,
nós passamos por etapas evolutivas, né? Nós sabemos que a cada reencarnação nós temos a possibilidade, é uma possibilidade de evoluirmos, mas para nós evoluirmos, nós temos que ter esse roteiro bem traçado. E feita essa reflexão, feito esses esclarecimentos, cabe já uma reflexão. Enquanto seres em processo de evolução, independente da nossa crença, né? Nós não estamos falando de determinada crença, nós estamos nós estamos nos referindo enquanto cristãos que temos o firme propósito de evoluirmos. Né? Nós precisamos saber, né, se a semente do Evangelho realmente está sendo germinada no nosso coração. E mais ainda, qual o tipo de terreno que representamos? Na parábola aqui foram 4 tipos. Qual o tipo de terreno que nós estamos, né? E cabe também nesse momento uma reflexão, revermos, na verdade, as palavras narradas por João no capítulo 14, versículo 5 a 6. Quando Tomé perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Se eles não sabiam para onde Jesus ia, como eles poderiam saber o caminho a ser trilhado? E foi então que Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, está bem claro para todos nós que se nós temos o objetivo, o propósito de irmos ao Pai e irmos em direção à vida eterna, de herdar a vida eterna, nós precisamos seguir Jesus, porque Ele mesmo nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, outra verdade, senão a que nos foi ensinada. As verdades contidas no Evangelho, que nos são ensinadas pelo Evangelho. Tudo mais, todas as outras verdades são relativas. E feito esse esclarecimento, nós vamos ler a lição, como nós falamos, e fazer breves pontuações, porque a lição já é muito clara. Nas estradas, Emmanuel começa: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, segue esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor.
Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, no livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultivam com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Essa lição, apesar de pequena, de conter poucos parágrafos, é assim elucidativa, deixa bem claro o que nós precisamos fazer nas estradas da vida que nós precisamos percorrer. Como nós falamos, nós vamos fazer algumas considerações, destacar algumas passagens, todas elas são importantes, mas destacar algumas passagens para nos ajudar a compreender ainda mais o conteúdo importantíssimo que contém na lição. E logo no início da lição, Emmanuel afirma que Jesus é o caminho permanente que nos conduz para o divino amor. Esta afirmação nos remete aos atributos da divindade, dentre os quais destacamos o atributo da eternidade, o atributo eterno. Jesus, como Filho unigênito de Deus, também é eterno. É como Emmanuel nos disse, ele é permanente. Portanto, um exemplo atemporal a ser seguido. E dando continuidade na pergunta, aliás, aos nossos estudos, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, no item 625, para melhor entender essa colocação. E Kardec perguntou aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos é muito clara e objetiva: Jesus. Então, ele sempre será, Jesus está bem claro aqui, sempre será nosso modelo e guia. Assim, não procede a frase, por vezes dita por todos nós, ou por algum de nós, quando nós falamos, no tempo de Jesus era assim. Todo tempo é tempo de Jesus, porque ele é atemporal, ele é permanente na nossa vida, ele deve ser permanente. E o que é o modelo? Porque ali está bem claro, ele é o modelo e guia. O modelo é uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Quando nós queremos fazer algo, nós fazemos um modelo, nós temos um modelo, então é o que nós devemos imitar. Portanto, entender Jesus como modelo é perceber
em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Então, nesse momento, nós recordamos as palavras evangélicas da passagem da mulher adúltera, quando ela estava para ser apedrejada pelas pessoas do local, e Jesus falou: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos nós sabemos que nós temos pecados, nós temos os nossos pecadinhos prediletos. Nós podemos não ser adúlteros, nós podemos não ser corruptos, nós podemos não ter feito uma atitude como da mulher, mas nós com certeza, no decorrer das nossas várias existências sucessivas, nós cometemos erros, pecados, e assim como nós não gostamos que alguém nos julgue, nós não podemos julgar nenhuma atitude dos nossos irmãos. Isso tem que ficar bem claro, seja independente da atitude cometida por alguém, nós não somos nós que temos que julgar. Cabe a Deus, Senhor soberano, com a sua justiça misericordiosa e justa, julgar o nosso irmão. E o guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. Se nós vamos a determinado local que nós não conhecemos, nós recorremos por vezes a um guia, porque é alguém que já conhece o caminho. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros. No Evangelho, Jesus nos mostra todos os caminhos seguros que nós precisamos percorrer. Ele nos alerta sobre as trilhas incertas e perigosas. Sim, meus irmãos, mediante as mais variadas situações, Jesus nos alerta sobre os perigos da estrada que percorremos. Nossa estrada é uma estrada sinuosa. E se faltarmos com a devida vigilância, podemos seguir por trilhas, atalhos, que apesar de encurtarem o caminho, podem nos conduzir a um precipício, ou seja, a nossa queda moral. Portanto, nós devemos ter muito cuidado, vigiar muito bem vigiar muito como é que nós estamos caminhando na estrada. Ao recitar as boas aventuranças, Jesus nos deixou claro que todo aquele que segue o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza do coração, herdará a vida eterna. Isso nós precisamos ter muito claro. Nós precisamos ter as bem-aventuranças, as promessas de Jesus muito fixadas na nossa mente, para nós não desviarmos desse caminho, para nós não seguirmos trilhas que podem nos levar à queda moral. Na lição, também, Emmanuel nos afirma que o verbo no final da lição, ele nos afirma que o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Assim, quem segue a palavra de Jesus não se desviará do caminho que conduz à salvação. Se nós seguirmos as palavras de Jesus, dificilmente
nós nos desviaremos do caminho, desse caminho que nos conduz à salvação. E nós sabemos que esse caminho se dá principalmente através da caridade moral, da caridade material para com os nossos irmãos. Porque o lema é: fora da caridade não há salvação. E já está se aproximando o final, nós gostaríamos de comentar também que essa passagem, essa lição nas estradas, nos lembrou a história dos discípulos na estrada de Emaús, narrada por Lucas. Essa história simboliza, dos discípulos de Emaús, simboliza todos nós que somos aprendizes do Evangelho, que ainda não desenvolvemos a fé pura necessária ao nosso aprendizado. Essa passagem nos informa que logo após a crucificação, alguns discípulos viajavam de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Eles estavam tristes, abatidos, magoados, inconformados com a morte de Jesus. Ou seja, eles estavam desolados. De repente, um viajante aproximou-se deles, revelando-se compadecido do sofrimento que eles externavam. A cada informação prestada, o gentil viajante, Jesus, apresentava explicações lógicas à luz da interpretação dos textos sagrados, esclarecendo-os amorosamente. Essas duas palavras são bem claras, esclarecendo-os amorosamente. Ao término da jornada, no fim do dia, ao chegarem à aldeia, os discípulos estavam, apesar de não reconhecerem que aquele viajante era Jesus, os discípulos revelavam-se mais calmos e confiantes. O bom ânimo fora recuperado. E a semelhança dos discípulos a caminho de Emaús, por vezes também nos encontramos assim, em uma estrada solitária, às vezes, abatidos, tristes e magoados, quando de repente aparece ao nosso lado um viajante, certamente enviado por Jesus. Certamente esse viajante que aparece ao nosso lado é um enviado de Jesus e ele vem para nos consolar e encorajar a seguir em frente nessa estrada da vida, apesar de todas as nossas dificuldades, porque como nós falamos logo no início, não tem como nós não seguirmos. É um imperativo, nós precisamos caminhar nessa estrada, por mais difícil que esteja, que seja esse caminho, essa caminhada é árdua. Muitas vezes fere os nossos pés, fere a nossa alma, nós caímos cansados, abatidos, nós tropeçamos, nós caímos, mas nós precisamos ter força para nos levantar. Nós não podemos ficar caídos à beira da estrada. Nós precisamos recuperar o nosso ânimo, lembrando que Jesus, das palavras de Jesus, nessa vida tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar
desanimados, principalmente diante de do momento atual, diante de todo o sofrimento que nós estamos vendo nas famílias, a humanidade está passando. Mesmo com todo esse sofrimento, nós não podemos abdicar da boa semente, da semente dos ensinamentos evangélicos que Jesus nos oferece no seu Evangelho. E esses ensinamentos nos ajudam a recuperar o ânimo. E como o nosso tempo já esgotou, nós temos aqui um poema, A Bússola, de Cassimiro Cunha, que nos foi lembrado por uma amiga muito querida da escola, mas que não vai dar tempo para nós lermos todos. Por isso, nós vamos só recitar a última trovinha, a última estrofe. E esse poema está no livro Cartilha da Natureza, psicografado por Chico Xavier. E essa trovinha é o seguinte: se caminhas neste mundo, seja moço, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Então, nós concluímos o nosso estudo com essas pérolas nos trazidas por Emmanuel e finalizando com Cassimiro Cunha. Se caminha neste mundo, seja moço, seja velho, não esqueça, meu amigo, a bússola do Evangelho. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos ajudaram na realização desse estudo do dia de hoje e que tem nos ajudado, nos encorajado sempre a seguirmos em frente, a seguirmos Jesus com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. Não podemos ficar estacionados. Assim agradecemos a todos aqueles espíritos amigos que caminham ao nosso lado nessa estrada da vida, nos ajudando a recuperar o nosso ânimo nos momentos, principalmente, que estamos abatidos. E lembramos ainda de uma trovinha da escola, da música da escola, do hino da escola, que nos diz: nossos passos são trôpegos na estrada, mas a vossa mão amorosa nos conduz. Que assim seja, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti.